A alegria é tão grande que nós não podemos nem falar. Nós queremos reforçar a composição da mesa. Nós já estamos com os nossos queridos preletores, a maior parte dele, sentado a esta mesa. Mas nós também queremos convidar o reverendo Alex, da Igreja Presbiteriana de Caldas Novas, para tomar assento conosco aqui na mesa. Queremos também convidar o presbítero Averaldo Vargas, da Casa Editora Presbiteriana. Também convidar o reverendo Mariano, supervisor dos campos da Junta de Missões Nacionais. Convidar também o reverendo Elionai, do PMC, e o reverendo Carlos, do PMC. O reverendo Obed Júnior, presidente da PMT. O presbítero Clineu, do Conselho de Ação Social, CAIS. O presbítero José Alfredo, tesoureiro do Supremo Concílio. O secretário nacional da UPA, o reverendo Esdras. E o secretário nacional da Terceira Idade, reverendo Reginaldo. Todos esses irmãos estão sendo convidados para sentar aqui à mesa conosco. Participará do culto também o reverendo Celso de Goiânia e o reverendo Anésio de Porangatu. Estão sendo convidados também a sentar aqui à mesa conosco. Estão conosco as nossas irmãs da diretoria, a nossa secretária de música, a nossa irmã Luci Meire Leão, a nossa tesoureira, a irmã Quitéria Oliveira, a nossa primeira secretária, nossa irmã Sudonita, a nossa vice-presidente da região norte, nossa irmã Maria da Paz, nossa vice-presidente da região nordeste, nossa irmã Maria Ribeiro, a nossa secretária de terceira idade, nossa irmã Graça de Manaus, secretária de espiritualidade, nossa irmã Leila, secretária de ação social, a nossa irmã Cecília Pires, segunda secretária, nossa irmã Keila, e secretária de ação social, nossa irmã Sandra, e também a vice-presidente da região sul, nossa irmã Célia Mária, que está chegando. Queremos também dar as boas-vindas ao nosso quarteto, não é? O 4 em silêncio, e também ao nosso querido irmão Paulo Gomes. Queremos citar, aqui estão, o reverendo Marcos Agripino também aqui à mesa, pastor. Vamos mencionar agora os nossos preletores, que estão conosco e já nos ajudaram, tomando assento na mesa. O reverendo Roberto Brasileiro Silva, nosso muito digno presidente do Supremo Concílio da nossa IPB. O reverendo Hernandes Dias Lopes, diretor executivo da Luz para o Caminho e pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória. Reverendo Itamar Santana Bezerra, pastor da Igreja Presbiteriana da Bahia. Reverendo Vitor Ximenes, capelão do Seminário Presbiteriano do Norte. Reverendo Valdeci da Silva Santos, o secretário nacional de apoio pastoral. Reverendo Marcos Agripino, secretário executivo da PMT. Reverendo Saulo Pereira, diretor do Seminário Brasil Central e presidente do Sínodo Hospedeiro Brasil Central. Reverendo Adilson Maciel Araújo, vice-presidente da Junta de Missões Nacionais e também presidente da Comissão Permanente de Revitalização das Sociedades Internas. Reverendo Elias Medeiros, que serve ao Senhor em uma instituição no outro país. E a nossa secretária nacional do Trabalho Feminino, a irmã Iraci. Todos esses irmãos, esqueci algum, irmãos? Já falei, Sandra, não? A nossa secretária de Comunicação e Marketing, Sandra. Todos esses irmãos nos honram muito com a sua presença. E nós queremos saudá-los de forma especial, com uma parte da nossa palavra que está escrita aqui no caderninho de programação. Estimados irmãos em Cristo e queridas irmãs aqui presentes, não só os nossos preletores, convidados, que estão à mesa, nossa amada diretoria e secretárias, mas também os nossos queridos
alvo de nossas orações durante quase 2 anos ou mais, com vistas a esse evento, os nossos pastores e as esposas de pastores. Nós estamos acostumados a lidar e a servir ao Senhor, servindo as mulheres na igreja presbiteriana. E é muito mais simples falar para as mulheres, mas é motivo de temor e de amor ao Senhor não falar de forma doutrinária, mas falar de forma amável, como mãe que sou, né, de rapazes e moças como vocês, jovens, senhores e senhoras, e o coração realmente fica muito abalado. A Confederação Nacional, a qual aqui estou representando ao falar, na pessoa de nossas irmãs, cerca de 60 mil mulheres presbiterianas que servem a Cristo na SAF, agradece a Deus esta oportunidade de serviço. Agradecemos a Deus poder servi-lo servindo aos seus pastores. O nosso coração está alegre, emocionado, agradecido ao Senhor, porque Ele nos ajudou nesse grande desafio e porque Ele trouxe os queridos irmãos e as queridas irmãs para esse maravilhoso e tão esperado segundo encontro de pastores e esposas, incluindo nossos missionários, obreiros e evangelistas e seminaristas no último ano. Sabemos que sem Jesus nada teria chegado a esse final, nada teria sido feito. Portanto, nós tributamos aos pés do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da SAF, as honras, as glórias e os louvores. Temos certeza que os senhores chegaram aqui debaixo de muita dificuldade, mas também debaixo de muita graça e misericórdia de Deus. Temos certeza que os senhores estão cansados, mas Deus vai providenciar, revigorar suas forças, né? Deus vai ajudá-los a compreender esse maravilhoso momento. Nós estamos no Brasil, como mulheres presbiterianas, orando por todos vocês. Não há uma SAF sequer em uma igreja ou congregação que não esteja com os olhos voltados para orar pelos senhores. É verdade que tem poucos em relação aos muitos pastores que temos nesse imenso país. Mas também é verdade que Deus mandou somente vocês para esse encontro. E nós temos consciência disso. Portanto, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Ele abençoe ricamente tudo o que vai acontecer aqui. Que os nossos irmãos estejam com o coração voltado para os céus, para ouvir a voz do Senhor. Que não seja só um encontro, um segundo encontro em Caldas Novas, mas seja um encontro com Deus. Uma hora especial para a igreja presbiteriana se curvar diante de Deus, para pedir pelos seus pastores, aqui representados por vocês. Nós temos muita alegria de receber vocês, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos passar a palavra de saudação agora para o nosso sínodo hospedeiro. O nosso presidente do sínodo, o reverendo Saulo Pereira de Carvalho, que representará todos os sínodos do Brasil, e ele está nos recebendo com o seu sínodo com muito carinho, então está com ele a saudação. O reverendo Alex, pastor da igreja de Caldas Novas, por gentileza, tomar assento aqui à mesa conosco. Quero saudar a todos com a graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse certa vez que você não poderia ir para a glória celestial sem passar por Caldas Novas antes. Portanto, sejam bem-vindos a Caldas Novas, ao estado de Goiás. Estamos todos nós muito felizes com a possibilidade de termos esse segundo encontro de pastores e esposas. E a nossa alegria se deve ao fato não apenas de ser de fato uma cidade turística muito aprazível, mas também pela bênção de reencontrar os amados irmãos, os pastores, e também de conhecer as esposas dos nossos pastores, né? Nós nos encontramos muito em reunião, congresso e tudo mais, mas é bom também estar conhecendo também a esposa de cada um dos irmãos. Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, que até o final desse encontro
nós tenhamos de fato a nossa vida edificada pelas palavras que serão trazidas aqui pelos preletores, mas também pela comunhão dos santos, pelos momentos agradáveis de estarmos uns com os outros, nos edificando mutuamente. Bem-vindos, portanto, ao nosso sínodo. Com a palavra de saudação, a nossa secretária nacional, a irmã Iraci Henrique Bueno. Graça e paz. O nosso coração se alegra, como secretária nacional do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil, e estar aqui participando desse encontro de pastores e suas esposas. Amados irmãos e irmãs, Deus reservou este tempo para que pudessem participar de um encontro como este e fossem abençoados e abençoadores. Um tempo em que estarão compartilhando do mesmo ambiente que os outros pastores e esposas. Um tempo reservado para, na minha visão, pessoas que se dedicam, se desgastam em favor de outros sem esperar recompensa. Fazem porque são chamadas para servir de uma maneira muito especial. Tempo para descansar, compartilhar, rever amigos, trocar ideias sobre o ministério pastoral, refazer as energias físicas, emocionais e espirituais. Desfrute o máximo de todo o tempo que passarem por aqui. Desfrute o máximo de tudo aquilo que vocês estarão ouvindo dos preletores. Desfrute o máximo da companhia um do outro, que eu sei que muitas vezes é muito difícil tirar um tempo para vocês dois. Compartilhem, conversem, passeiem, deem risadas. Sabe, amados? Usufruam de tudo nesse tempo que vocês vão passar por aqui. E que nós possamos sairmos aqui edificados, restaurados, e sairmos aqui reanimados, para cada um daqueles que estarão voltando para o seu campo missionário, para a sua igreja, voltarem assim com a visão renovada, que vale a pena servir no reino, como pastor e esposa de pastor. Essas são as nossas palavras. Amamos vocês. Para a sua saudação nesse momento, o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro da Silva. Não tenho dado, desculpe, pastor. Meus amados, boa noite. Não vamos falar uma boa noite alegre, nós somos pastores, aí está todo mundo assim com medo da SAF. Nós estamos no nosso encontro. Boa noite, irmãos. Ah, graças a Deus. Está todo mundo assim encolhido, pensando. A dona Ana Maria falou assim, coitado dos pastores, coitado deles, coitado daqueles. Meus amados, nós viemos para um momento de alegria, de prazer. Quando eu olhei o quarto, eu disse para minha esposa, que lua de mel boa. Então, por favor, aproveite bem. Volte para casa, essas águas têm alguma coisa especial. Pode namorar à vontade. Não precisa se preocupar. Os aqui estão livres para namorar, para abraçar. Não olhe muito para o René Hernandes, não. Tá? Ele está sozinho, coitado. Então, nós não vamos consolá-lo. Eu quero agradecer a presença de cada pastor, agradecer a presença da SAF, o trabalho de cada uma das minhas queridas irmãs, o esforço de vocês. Eu sei que a SAF teve de esforçar muito para este encontro. A nossa profunda gratidão à SAF, a nossa profunda gratidão a cada preletor que aceitou o desafio de estar aqui hoje. Deus esteja abençoando e sustentando-nos na graça do Senhor. Ao quarteto, a nossa gratidão também às nossas sociedades internas, aqui representada a pessoa do nosso irmão Adilson, que Deus esteja abençoando, e os nossos secretários que estão conosco também, a PMT, o pastor daqui de Caldas Novas, nossa gratidão, e cada um daqueles que formam a nossa mesa. Deus os abençoe, que sejam dias alegres na presença do Senhor, por louvor e para a honra de nosso Deus. Deus vos guarde cada vez mais, e sejam dias preciosos, e nós possamos sair daqui alegres, felizes, já sonhando com outros. Amém. Fiquemos todos de pé para cantarmos o hino nacional.
Leamos de forma responsiva Salmo 95, versos 1 a 7. Salmo 95, versos 1 a versos 7. Convido todos aqui estejamos em pé e façamos leitura alternada desse texto. Salmo 95, versículos 1 a 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Deus abençoe a leitura da palavra, e ainda em pé, entoemos juntos o hino número 3 do Hinário Novo Cântico, a Igreja em Adoração. Convido o reverendo Celso Soares de Oliveira a nos elevar a Deus uma oração de adoração neste momento. Sim, ó Deus, nós te agradecemos pela existência da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Confederação Nacional do Trabalho Feminino e também de cada pastor e sua esposa que aqui se encontram nesta noite, neste evento tão singular, tão precioso que está a acontecer. Queremos, Senhor, bendizer-te, engrandecer-te,
pela existência desta localidade e também desta data reservada para este encontro de teus servos, ministros do teu Evangelho no Brasil e fora dele. Rogamos, Senhor Deus, que olhe para cada um de nós, guardando-nos, perdoando-nos, santificando-nos, tornando-nos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos para alcançar outros que estão, Senhor, sem a salvação em Cristo Jesus. Rogamos-te que abençoe, guarde, sustente, fortaleça, quebranta, molde, trabalhe, Senhor, na vida de cada um dos teus servos, ministros e também de suas esposas respectivas, dando a cada um de nós, Senhor Deus, a conhecer e a experimentar mais e mais da tua força, da tua grandeza, que tu faças, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre nós, conduzindo-nos a viver segundo a tua vontade e não segundo o que nós queremos. Louvamos-te, ó Deus, bendizemos-te e agradecemos-te em o nome bendito de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode sentar, queridos, e continuemos louvando ao nosso Senhor. Estão pedindo para verificar se tem algum celular ligado que está dando interferência no som.
Leitura bíblica, Salmo 63, versos 1, 2 e 3. Vamos ler esse texto. Todos a uma só voz. Salmo 63, de 1 a 3. Coloquemos em pé novamente. Só estão pedindo para não deixar o celular perto do microfone, para tirar de perto, né? Salmo 63, de 1 a 3. Leiamos juntos, queridos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Pode sentar, queridos. Põe na sua fronte agora e vamos, por alguns instantes, orar silenciosamente, derramar a nossa alma na presença do nosso Senhor. Depois quero convidar o reverendo Alex para nos dirigir em uma oração ao vivo de confissão. Pai Santo, nós Te agradecemos por esse momento onde nós nos colocamos na Tua presença, com o coração quebrantado, coração reconhecedor que somos pecadores, somos tão pequenos, mas o Senhor é tão grande. A Tua graça nessa noite, ó Deus, seja derramada sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelo perdão, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, levando todos os nossos pecados. Nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
responsável por trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração essa noite. O reverendo Roberto Brasileiro, nosso condigno presidente do Supremo Conselho. Quero convidá-lo para vir aqui. E também o reverendo Anésio, pastor da Igreja Presbiteriana de Porangatu, que estará orando pelo mensageiro desta noite. Meus irmãos e irmãs, oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai amado, louvamos e bendizemos o Teu nome por esse privilégio que nos dás de nos reunirmos aqui neste lugar como família Tua. E dentre tantas alegrias e privilégios que temos, o maior é poder meditar na Tua Santa Palavra, é poder buscar, Senhor, na Tua Palavra a instrução, a edificação para a nossa vida. Então rogamos agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento e incline o nosso coração à obediência à Tua Palavra, e que o Senhor use o Teu servo, reverendo Roberto, para falar com a autoridade que vem do Senhor. Fala-nos, ó Pai, santifica-nos na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, há muitos privilégios que Deus dá a nós. E um desses privilégios é poder falar numa noite como esta. Eu não sei se é a mesma preocupação de cada um dos meus colegas preletores. A gente treme nas pernas. Por mais que a gente tenha pregado, por mais que a gente tenha estado presente em muitos lugares, mas falar a colegas sobre o ministério, sobre o trabalho do Senhor, sobre a vida pastoral e sobre a vida do lar do pastor, sua esposa, isso mexe conosco. O texto que nós escolhemos é um texto que traz em si um momento novo na vida. E por isso eu escolhi, porque eu creio que quando nós saímos de nossas casas, temos o privilégio, muitos enviados pelas suas SAFs, outros pelo seu conselho, outros individualmente. E temos condições de vir para um lugar como este, para pensar o nosso ministério, para estar ao lado da nossa esposa, para segurar firme a sua mão, para fazer uma nova declaração de amor para a nossa esposa. E nós fazemos isso todos os dias, muitas vezes, mas é muito necessário que nós tenhamos momentos especiais nas nossas vidas. Quando a SAF propôs isso, ela propôs dentro de um ministério de cuidado do pastor, da sua esposa e da sua vida conjugal. Eu creio que a SAF foi muito feliz nas suas colocações. E eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus pela iniciativa da SAF, e louvo a Deus pela vinda de cada um dos meus queridos irmãos. Mas o texto que nós escolhemos é Josué capítulo 24. E eu gostaria de te dar algumas conclusões desse texto, olhando principalmente na expressão central desse texto. Quando Josué olha para o povo de Israel, procura rever a história deste povo. Os irmãos olharem, Josué vai contando a história deste povo, e nós vamos deixar para ler esse texto um pouco mais tarde. Mas ele coloca para nós, no verso 15, uma das coisas mais lindas. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, cada um de nós, e todos nós, pastores, esposas, pudéssemos ler o verso 15, todos juntos, em uma só voz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ó os deuses amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, meu querido, segure na mão da sua esposa, ou mesmo hipoteticamente, segure na mão dela. Se ela não estiver perto de você, hipoteticamente, a minha está ali sentadinha, hipoteticamente eu segurando a mão dela, e fala junto agora com ela:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, dá a nós o entendimento, para que nós possamos falar de acordo com a Tua graça e Teu poder. Ministra para nós esta hora, para que nós entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática nas nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade soberana do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos. Alguns irmãos estão começando o ministério, alguns irmãos já estão no ministério há 10 anos, alguns há 20 anos, alguns há 30 anos, alguns há 40 anos, alguns aos 50 anos, alguns estão chegando aos 60 anos de ministério. Todos nós temos uma caminhada em nossas vidas. E uma caminhada marcada por muitas experiências dadas por Deus. Alguns estão casados há 1 ano, outros casados há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, outros há 50 anos, outros há 55 anos de casados. Alguns irmãos mais velhos estão conosco. Todos nós temos tido uma caminhada com a nossa esposa. Vimos nossos filhos. Nós estamos vindo agora, estamos olhando os nossos netos. Possivelmente alguns irmãos têm sentido a alegria de já poder carregar no seu colo o seu bisneto, da experiência dada por Deus. São histórias de pastores, de esposos de pastores, no decorrer da vida. O texto sagrado escreve para nós a história do povo de Israel. Josué faz questão no capítulo 24, na sua mensagem, deixar bem claro uma recordação histórica deste povo. Cada momento, desde a saída de Abraão, como Deus cuidou dele, como Deus dirigiu, como Deus formou a nação, até a chegada do Egito, a libertação do Egito, o enfrentamento, até o dia que agora estavam diante de todas as coisas, tinham conquistado a terra que Deus deu, a terra das promessas. E é neste dia, depois de uma longa caminhada, de mais de 40 anos, é que Josué convida o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que nós podemos aprender algumas coisas nas nossas vidas. Quando nós olhamos a vida conjugal, nós vamos descobrindo que a vida do pastor, ela enfrenta algumas dificuldades que só nós pastores conhecemos. Só nós pastores convivemos com elas. A primeira delas é como nós podemos conciliar as promessas de Deus e a realidade pastoral. Muitas vezes é difícil para nós. Por isso muitos pastores entram em crise no seu ministério. Porque ele começa a ver algumas coisas que ele gostaria que fossem mais rápidas. O mesmo aconteceu na história de Israel. Abraão gostaria que as coisas tivessem acontecido de uma forma bem mais rápida que aconteceu. Deus lhe prometeu dar uma geração que pudesse ser tão numerosa como as estrelas dos céus, como as pedras ou como a areia do mar. Mas Deus só lhe deu um filho. E mesmo lhe dando um filho, Deus pediu o seu filho. E Abraão teve de consagrar o seu filho. E quando ele leva o seu filho para o sacrifício, Deus, na sua graça, levanta o cordeiro. E a história então continua com Isaac, seu casamento, sua família, seus descendentes, e assim vai a história desse povo no decorrer dos anos. Mas como conciliar, meus amados? O maior estresse pastoral é quando nós vivemos das promessas, nós pregamos as promessas, mas nós entramos em nossas casas, nós convivemos com realidades. E muitas vezes essas realidades são tão claras para nós. Eu me lembro de um colega que um dia, à madrugada, me ligou e disse: pastor,
eu gostaria de chorar com o senhor. Disse: chore, meu querido. E depois de ele ter chorado, ter aberto o coração, ele disse: infelizmente, não sei o que Deus quer para mim. Deus me prometeu um campo. Eu vim para este campo com promessa de Deus. Chegando aqui, senti como a terra que Deus prometeu. Mas no segundo ano do meu de ministério, o conselho dirige-me a palavra dizendo que eu devo ir para outra região. Eu tenho convicção que é meu lugar. E a minha esposa, como ela vai entender? Como ela vai compreender esse Deus que muda a história? Eu falei com ela que aqui é a terra da promessa que Deus tinha dado a nós. Eu disse aos meus filhos, e meus filhos não aguentam mais mudar de escola. E agora? Meus amados, naquele momento eu só pude orar com aquele irmão, conviver com o drama dele, com as lágrimas dele e com as amarguras do coração dele. E ajudá-lo a encontrar outro campo, que não foi tão fácil, para que ele pudesse exercer o seu ministério. E pudesse exercer com fidelidade, entendendo que aquele outro campo também é a terra da promessa de Deus. O Deus que promete, Ele cumpre as suas promessas. Mas muitas vezes nos achamos tão longe, tão difíceis da nossa realidade. E algumas vezes isso machuca as nossas vidas, no trato com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família pastoral, na intimidade dos nossos lares. Quando nós chegamos em casa, tiramos o terno, tiramos nossas roupas e olhamos a realidade do dia a dia que nós vivemos. Como nós podemos compreender todas as coisas? Eu tenho visitado muitos lares de muitos colegas pelo Brasil afora, cada um convivendo com um drama e com uma luta diferente, cada um sentindo e fazendo história de uma maneira diferente, mas todos nós, pastores, enfrentamos o mesmo drama. Explicar que o Deus da promessa, o Deus da aliança, está presente nas nossas vidas. E Ele faz parte integral das nossas vidas. E Ele não nos desampara, mesmo nas horas mais difíceis das nossas vidas, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso ministério, abrindo portas, abrindo caminhos, dando-nos oportunidades. É assim a história de Israel, dia após dia, de acordo com a graça de Deus. Mas há um fato também que muitas vezes leva-nos a ter problema no nosso ministério. Nós vivemos numa vida em que muitas vezes o Deus da promessa promete o sustento para nós. Promete que nós vamos ter o necessário para as nossas vidas. Como Ele prometeu a Israel. Ele pegou Israel lá no Egito e levou até a terra prometida, sem que Israel semeasse, sem que Israel plantasse, sem que Israel colhesse, sem que Israel cuidasse do gado, sem que Israel olhasse onde havia água ou deixasse de haver água. Deus providenciou todas as coisas. Mas há um estresse na vida pastoral muito interessante. Nós pregamos isso. Mas quando nós fechamos a porta do nosso quarto, da nossa casa, nós começamos a discutir com a esposa: onde você vai trabalhar? E o esposo olha para a esposa e diz: é necessário que você trabalhe. É necessário que nós possamos dividir as tarefas da casa para cuidar dos nossos filhos. Por melhor que seja o meu salário não dá para cobrir os nossos sonhos. E agora? É outro drama.
O maior problema pastoral no Brasil refere-se à questão financeira. Tanto igrejas grandes como igrejas pequenas. Nas igrejas grandes, muitas vezes o pastor convive com as dívidas, porque ele começa a olhar as famílias que têm mais recursos, e ele sente o desafio de querer acompanhar essas famílias. E ele não consegue. Nas igrejas pequenas, as igrejas não têm tanto recurso para suprir as suas necessidades, nem os seus sonhos. Por isso, 95% das esposas de pastor, as esposas trabalham fora. Tem uma atividade, tem um serviço, seja na escola, como professoras, a sua grande maioria. E hoje, muitas vezes, os nossos seminaristas estão olhando as namoradas com a possibilidade de encontrar uma profissional. Esse é outro grande desafio que nós já estamos vivendo no Brasil. Então, se nós estamos tratando da matéria, nós vamos ter coragem de enfrentar esses dramas. Não ficar passando a mão por cima da cabeça. São dramas que estão presentes no dia a dia nosso. Então nós temos de olhar também para essas situações e tentar mostrar que o Deus da promessa promete a nós cuidar de nós, independente do que aquilo que nós temos ou ganhamos. Nós vamos ensinar para os nossos colegas que é possível a esposa trabalhar ou trabalhar menos e cuidar da casa e equilibrar o seu trabalho e as suas funções e o ministério para que tudo ocorra de acordo com a vontade soberana de Deus. Sem ferir. Aí nós vamos lutar contra dois pecados. Dois ídolos que eu creio que Josué não traz para nós. Mas se você pensar nos deuses colocados aqui, você vai encontrar nesses deuses também esses mesmos ídolos. Então, vamos ter que lutar contra a ganância, que é um dos ídolos muito sérios no ministério. E você vai ter que lutar também contra o ídolo de gastar mais do que você tem. Também outro ídolo muito sério no ministério. E que nós temos de ter coragem de começar a equilibrar nossas vidas. Amanhã nós vamos, o sábado, se Deus se permitir, nós vamos discutir como nós vamos chegar à jubilação sem estresse. Em uma das áreas, a área financeira. E eu quero discutir isso com muita liberdade com os irmãos. Mas nós precisamos olhar nessa área de nossas vidas. Como havia os ídolos do passado, havia os deuses passados, que era necessário lutar contra eles, não permitir que eles alojassem nas vidas. Na vida pastoral, muitas vezes, esses ídolos têm penetrado e têm destruído, e têm gerado problemas sérios. Aí o pastor exige que a esposa trabalhe 3 turnos, porque ela muitas vezes é bem preparada. Ele trabalha 3 turnos, e quando eles olham, eles perderam os filhos. Esta é outra realidade que nós temos no Brasil. Nós não conseguimos ainda ter coragem de dizer para... Muitas vezes nós falamos com os nossos membros. Diga para sua esposa deixar um turno, deixar 2, ficar só num. Mas nós muitas vezes não temos coragem de falar isso na nossa própria casa. É necessário que nós tomemos decisões mais sérias. É necessário que nós, como pastores, enfrentemos essa situação. Enfrentemos essa luta muitas vezes, em que a nossa esposa trabalha, nós exercemos nosso trabalho e o cuidado dos nossos filhos. Por isso, quando Josué chama-nos a atenção,
eu e minha casa serviremos o Senhor, Josué coloca uma das coisas mais duras para nós. Porque Josué estava dizendo: a primazia da minha vida não é simplesmente viver com o Deus da promessa. Não é simplesmente o equilíbrio entre o trabalho meu e da minha esposa. Mas a primazia da minha vida é levar toda a minha casa a servir a Deus. Essa é a primazia que nós precisamos ter. Nós pastoreamos a igreja, mas muitas vezes nós não pastoreamos as nossas casas. Nós trazemos para casa o estresse do trabalho, as dificuldades do ministério, as lutas do ministério. É necessário que nós, pastores, tomemos algumas decisões como Josué tomou nesse dia. Como sacerdote da minha casa, eu quero assumir diante de Deus que eu e a minha casa estamos a serviço de Deus. A primazia nossa a se servir a Deus. Vamos cortar muitas coisas. Se não for necessário, vamos cortar na carne. Mas eu quero que meus filhos sejam vasos preciosos nas mãos de Deus. Eu quero que, quando ficar velho, eu poder olhar para os meus filhos e vê-los como homens de Deus. Às vezes pode ser uma das coisas mais difíceis. Pega a história dos homens da Bíblia. A história do sacerdote Eli. Que tristeza. O sacerdote, a história de Samuel. Que tristeza. A história de Davi. Que tristeza. Grandes homens de Deus. Nós precisamos não só olhar para essa história, mas nos prevenir para que essa história não aconteça conosco. Como nós temos colocado a nossa família no altar de Deus. Quando a SAF nos convida para esses 3 dias, eu creio que não é só pensar no nosso relacionamento entre esposo e esposa, aprofundarmos o amor de um para com o outro, mas é pensarmos também como nós podemos ter de volta e ver os nossos filhos, os nossos netos na casa de Deus. Há muitos pastores que, infelizmente, trazem para os filhos a tristeza do ministério, trazem para os filhos a amargura do ministério. Não é isso que eu vejo em Josué. Josué foi um homem diferenciado. Lutou ao lado de Moisés, lutou com o povo, andou 40 anos com o povo, agora já envelhecido, olhando todas as perspectivas da vida. Josué toma uma das decisões mais duras, convida o povo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que nesses dias assim façamos para a glória de Deus. Amém. Coloquemo-nos todos em pé e entoemos juntos o hino 222 do Inário Novo Cântico.
nós oremos e após essa oração, o reverendo Roberto estará impetrando a bênção sobre o povo de Deus. Pai bondoso, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para a salvação, mas também nos chamou para o ministério, nos separou, nos consagrou, nos preparou e tem sempre nos equipado e nos ensinado como pastorear. Queremos suplicar que o Senhor nos conceda a graça de sermos aprovados pelo Senhor para esse ministério para o qual o Senhor nos chamou. Dá-nos sensibilidade à Tua voz, no que diz respeito a termos pleno discernimento da Tua vontade, também para que possamos saber o momento certo de ir para determinado campo e principalmente dá-nos o discernimento e a sensibilidade à Tua voz, para sabermos o caminho certo por onde conduzir o rebanho do Senhor. Dá-nos também a graça, Senhor, de sermos aprovados não apenas no ministério, mas não permita que sejamos desqualificados no que diz respeito ao nosso casamento, à nossa família, e ajuda-nos neste encontro a ter de fato uma reflexão séria e profunda acerca de tudo que tem acontecido conosco no âmbito familiar. Para que possamos ser fortalecidos e ter, ó Pai, da parte do Senhor, não apenas o ânimo, mas também a disposição de corrigirmos na nossa família tudo aquilo que precisa ser alterado, corrigido, para que possamos de fato contribuir para a honra e glória do Teu nome na nossa própria casa. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. E agora, amados, ide de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito esteja com toda a família da fé, com todos os eleitos do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém.